Shalom, shalom, queridos. Sejam bem-vindos ao ITEA, Instituto Teológico de Ensino Adonai. Eu sou o pastor Flávio Lima e eu venho trazer para você aqui agora mais uma aula resumo. Tá? Hoje nós vamos falar sobre a aula resumo de angelologia, aula de número 2. Ok? Se você quiser ter o curso completo, entre em contato com a escola, tá bom? Nós vamos estar te dando o suporte, seja no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar. Ok? Porque tá passando em cima para você no GC, tá bom? Você tem cursos teológicos aqui no ITEA, no modo presencial, aí você tem que morar próximo da escola, aqui no litoral norte, em Caraguatatuba, ou então você pode fazer em EAD, que é o estudo, é o ensino à distância, ok? Aí nós vamos mandar todos os livros, o suporte, dar o plantão, tirar dúvidas, e você vai se formar da mesma forma. Então você pode vir para a sala de aula, ou fazer aí no conforto do seu lar, tá bom? E a hora que você tiver tempo. Tá, então hoje está simples e fácil. Tá? Nosso método é o bacharel livre, onde você vai passar pelo nível básico, depois pelo nível médio, chegando assim no nível bacharel. E pós-bacharel, se você quiser, você pode fazer aí o mestrado e também tem o doutorado, né? Mas tem que concluir o bacharel primeiro, ok? Para fazer o bacharel hoje, apenas acima de 12 anos, sabendo ler e escrever, não é necessário mais o segundo grau completo. Ok? Você já pode fazer parte do quadro de alunos de teologia no ITEA, Instituto Teológico de Ensino Adonai. Lembrando que a nossa teologia é uma teologia no sistema apostólico profético, tá bom? Então nós pegamos aí, demos uma adaptada, porém não é teologia sistemática, tá? Nós não trabalhamos com teologia sistemática, nós trabalhamos com uma teologia completa, nada de molhar só o pé não, tem que mergulhar até o fundo. Ok? Porque a teologia sistemática é o resumo do resumo, então nós não vamos resumir nada. Aqui é uma apostila, um livro por mês para você poder aprender, tá bom? Totalizando 40 livros, né, dentro da grade aí de estudo que você necessita para se formar bacharel em teologia, ok? Mas sem mais enrolação, queridos, vamos comigo para a aula de número 2 de angelologia. Muito bem, querido, estamos de volta agora para começar com a aula 2 de angelologia nesse livro aqui, tá vendo? Pneumatologia, tá bom? Esse livro aqui está escrito aqui o nome da minha esposa, né? Esse livro eu peguei emprestado dela, porque a gente acaba emprestando os livros, né, para os alunos, outros que querem, e aí acaba tirando na nossa grade na biblioteca. Aí quando eu fui ver lá na biblioteca está faltando lá angelologia, né? Para falar a verdade eu não lembro nem para quem eu emprestei, mas vai voltar novamente. Eu peguei o dela emprestado, por isso tem o nome dela aqui, tá bom? Gravado aqui da frente, ok? Ela que está se formando agora na turma de bacharel, juntamente com as pessoas os alunos que vão se formar agora na primeira semana de abril desse ano agora, amém? Eles já estão se formando aí no bacharel livre, né? Com formatura e tudo mais, amém? Queridos, vamos para a lição 2, né? De angelologia. Lá, para quem é aluno e tem um livro, né, acompanha aí, né, na página 20, nós vamos estar falando sobre a hierarquia angelical, tá ok? Então vamos estar colocando aqui o slide para você. A hierarquia angelical está sendo representado aí, queridos, por essa pirâmide, tá? Onde há aí a ordem, né, de poder dos anjos, né, e a ordem também de colocação, né? Então nós vemos que tem lá serafim no topo lá, né, os primeiros, depois vem querubim, tronos, domínios, virtudes, potestades, principados e arcanjos, tá bom? No final, tá bom? Mas nós vamos ler aqui um pouquinho na apostila para você aprender. Lembrando que é uma aula resumo, tá? Um conteúdo completo só para quem é aluno ITEA. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, né? São 3 céus, e na terra, visíveis e invisíveis, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, como eu disse, Colossenses capítulo 1, versículo 16, tá? A organização angelical abrange as várias categorias ou classes de anjo. À semelhança das organizações políticas, existem no mundo
com graduação e poderes maiores e menores. As cortes angelicais também possuem a sua hierarquia. Nesta lição, estudaremos o assunto de um modo genérico, mas obedecendo a uma certa ordem. Então aqui nós vamos estudar genericamente, tá? Porque é um assunto muito extenso para falar em sala de aula, mas você vai ter o suficiente em sala de aula, tá? Para você sair sabendo tudo sobre a hierarquia dos anjos, na ordem de cada um, na classe de cada um, sem perder o seu poder de respaldo quando for perguntado sobre anjos, quando for indagado ou precisar estar fazendo aí algum tipo de explicação para alguém. Você saberá falar sobre a hierarquia dos anjos completamente, tá bom? Nós temos aí, eu vou fazer aqui um convite para você, você que gosta de ver podcasts e tudo. Eu tenho um podcast que chama Apostolicast e é apresentado pela NDS Studio. Então você vai entrar aí no YouTube, no NDS Studio. Lá no NDS Studio você vai encontrar lá o Apostolicast. Temos 2 dias, de terça-feira é testemunho, mas de quinta-feira é debate da palavra. E por que eu estou te convidando? Porque eu estive com o pastor Edson, nós estivemos falando sobre Ministério de Anjos e nós falamos de todas as classes, tá? São 3 programas para você ter uma ideia. Foram 3 dias para poder completar toda a grade aí sobre Ministério de Anjos, né? Ou dos anjos, como você preferir. Nós fizemos ali um debate muito legal. Debate não, foi mais um comentário, né? Não é aquele sistema de você ficar um contra o outro, né? Debatendo, né? Argumentos. Não, nós falamos do assunto, destrinchamos bem e foi muito bom. Eu recomendo que você vá lá e assista para que você fique aí mais inteirado sobre Ministério dos Anjos. Porque lá foi algo mais assim ligado no profético, né? A gente abriu mais, escancarou mais. Na teologia nós temos que ser mais categóricos, né? Então temos que andar mais aqui falando um por um, né? Sem muito dar as denominações proféticas dele, ok? Então a hierarquia especial dos anjos. A Bíblia dá a entender que os anjos de Deus se acham organizados de forma hierárquica. Isto é, numa forma de graduação de autoridade. Essa graduação é destacada pelo tipo de atividade que os anjos exercem em todo o universo na presença de Deus. Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar aqui sobre o arcanjo Miguel. Muito falado na palavra de Deus e muito comentado também, tá? A palavra arcanjo representa a mais elevada posição hierárquica angelical. O prefixo arque, do grego arque, sugere tratar-se de um chefe, um príncipe, um primeiro-ministro. Entre os livros apócrifos existe o livro de Enoque, que apresenta 7 arcanjos, a saber, Uriel, Rafael, Raquel, Sacaquel, Miguel, Gabriel e Ramiel. Mas o único nome desta lista que aparece no livro canônico, que é o que nós seguimos, tá? Na Bíblia, usamos o nome do arcanjo Miguel. Então, não podemos falar o nome de nenhum outro, senão o nome de Miguel. Miguel é mencionado biblicamente o único arcanjo que a Bíblia menciona. Tendo em vista que a função de Miguel, né, que é o príncipe dos exércitos de Deus, é guardar Israel. Então, Miguel ele é o guardião de Israel. Tá? Miguel é denominado príncipe dos filhos de Israel, porque é o guardião dessa nação. Na visão apocalíptica e escatológica futura que João teve na ilha de Patmos, o arcanjo Miguel surgira como um grande comandante dos exércitos celestiais contra as milícias satânicas, representadas pelo dragão, símbolo de Satanás. Apocalipse 12, de 7 a 12, você vai encontrar lá esse texto, ok? Então tem lá Miguel, né, que é aí colocado como um querubim, tá? Apesar dessa apostila que está com o modo, já vem há alguns anos assim colocando, e está colocando ali o querubim, né, como o mais elevado. Tá bom? Mas na pirâmide você vê aí que o mais elevado deles é o serafim, tá? E tem uma razão para isso aí, nós vamos falar no decorrer das aulas, ok? Aí tem algumas curiosidades que você vai aprender aqui somente na aula prática, tá? Quem são eles? Essa classe de anjos criados por Deus se destaca pela ligação que eles têm com o trono de Deus. A palavra querubim, no original hebraico querub, tem o sentido de guardar, cobrir. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 3:24, no Jardim do Éden, para guardar a entrada oriental
a fim de que o homem... Aqui nós já estamos falando do querubim, né? Eu acabei entrando aqui no assunto e nem... os querubins aqui. Perdão, queridos. Guardar a entrada ocidental do homem que havia pecado contra o seu Criador e que tivesse acessado o caminho da árvore da vida. O que aprendemos acerca dos querubins é que eles possuem uma posição elevada na corte celestial e estão diretamente ligados ao trono de Deus. Ezequiel 10, os querubins aparecem cheios de olhos e o trono de Deus acima deles. É ligado aos querubins o trono de Deus, que nos ensina a guardar o acesso da presença de Deus. Só nos é possível entrar no santo ou lugar santíssimo com o sangue da aliança em nossas vidas. Então o querubim, querido, é aquele anjo em que a palavra de Deus diz que assim, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E também aquele que diz assim que ele está ao nosso redor, né, nos guardando, né, do dia mal, nos guardando das hostes do inimigo, das tentativas do inimigo. Tá? Por quê? Porque a palavra certa diz assim, que os anjos do Senhor, aí no caso chama como anjos do Senhor, não diz a classe, mas nós ligamos a essa classe porque sabemos a função dele, que é de guardar. Tá? Então, os anjos do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, os guarda, né? A mesma coisa é. Então, nessa fase aqui, querido, não no profético, tá? No profético, eu falei na aula passada que existe o anjo de proteção, o anjo que te cobre ali, e dependendo do seu grau, como você está dentro do profético, esse anjo ele vem para andar com você realmente em todo momento, tá? Eu já expliquei o porquê, porque você é uma pessoa que profeticamente acessa mais, né, e dá mais incômodo, né, às forças infernais. Então você trabalha muito com libertação, você trabalha muito com a parte em que você puxa, né, dá de cara mesmo ali com a luta contra... Porque é um erro de muitas igrejas. Hoje em dia nós vemos igrejas que são muito ligadas à adoração, né, à salvação de almas, e isso é propósito de Deus, mas depois acaba abandonando um pouquinho ali a pessoa, não entra com a libertação. E às vezes é comum você ver a pessoa voltar para trás, a pessoa, né, não ter forças. Por quê? Porque as forças do mal ali não param, elas são constantes. Então essa pessoa estava ali forte naquele momento e de repente ela se encontrou fraca novamente. E porque não houve sobre ela uma libertação. Tá? E a libertação é uma área que você tem que saber profeticamente onde é que está. Deus ele tem que te mostrar para você ir lá fazer a oração certa, direcionada, e buscar no lugar certo, né, na gaveta certa, onde está guardadinho ali o que o inimigo impôs na vida daquela pessoa. Mas esses querubins, os querubins eles têm a função aí, né, de guardar. E é esse anjo, mas esse querubim ele não está diretamente com você, tá? O querubim ele acampa, como a palavra diz, ao seu redor. Então ele fica onde? Abaixo do trono de Deus. Quando necessita fazer um livramento para um servo de Deus, alguma coisa desse tipo, ele desce, faz o que ele tem que fazer e volta, tá? Ah, mas pastor, como assim? Querido, a força, a velocidade de um anjo, ele é mais rápido do que a velocidade da luz. Então para ele é um piscar de olhos, ele desce, te livra e sobe novamente. Não tem necessidade dele ficar aqui sobre a terra, né? Andar assim como você, aquele anjo da guarda, como diz aí a ficção, né? Desde quando você era criança. Como eu falei, existe o anjo da proteção dentro do profético, quando você tem aí uma gama, um tempo já no profético, tá? Se você não tem, você ainda não descobriu, não abriu esse portal para a sua vida ainda, ok? Quando eu digo portal, querido, não é esse vídeo que está andando por aí não, que o menino tenta achar o portal pelo espelho da casa dele lá, né? Para com isso, isso é balela, isso é profético de aventura, né? Estão se aventurando sem saber o que é de verdade, né? Então tem que procurar saber o que está falando, né? Não existe portal nenhum no espelho não, né? Os portais são espirituais, né? E esse portal aí que se abre, né, dentro do profético mas isso é um assunto, né, para o profético, para uma outra ocasião. Então os querubins têm essa função, tá? Ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, tá? Onde nós encontramos mais o querubim? Em cima da arca da aliança, né? Aqueles dois anjos que estão ali, um frente ao outro, né? Esses anjos são querubins ungidos que estão ali fazendo o que? A guarda, né? Dessa
Arca da Aliança, para guardar o que? A presença de Deus, como nós acabamos de ler lá no céu. Eles estão também em volta do trono, fazendo essa função, ok? Logo em terceiro, né, que está, nós estamos explicando em terceiro, mas lá está em primeiro, que são os serafins, tá bom? Na verdade, os arcanjos estão lá embaixo, tá? Ó. Eu coloquei aqui para vocês em cima, mas eles estão aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo com a... Aqui, ó. Dá para você ver a setinha aqui, ó, tá vendo? Então, tem aqui os serafins em primeiro, querubins em segundo, que nós falamos dos querubins, vamos falar dos serafins agora. E o arcanjo que nós falamos primeiro está aqui embaixo, tá? Então, na época que foi feito esse livro, eles colocaram nessa ordem, ainda não foi atualizado. Eu também não posso atualizar porque tem que ter, né, academicamente um gabarito para fazer isso. Okay? Mas eu estou atualizando na explicação para vocês, ok? Então o arcanjo aqui, ele não é o primeiro, tá? Não é o pioneiro lá. O pioneiro é o serafim. Tá? E nós vamos explicar o porquê agora. Depois vem o querubim, aí tem tronos, domínios, virtudes, potestades, principados, arcanjos, e tem um outro que está escondido aqui, tá bom? Não deu para ver aqui. Não é de atender telefone, não. Vou colocar no silencioso aqui. Isso, pronto. Agora a gente pode continuar a nossa aula. Retomando o raciocínio. Serafins. O vocábulo serafim deveria do hebraico. O vocábulo serafim deriva do hebraico saraf, né, com PH no final. E significa ardente, refulgente ou brilhante, nobres ou afolgueados. Então, esse nome afolgueados é o mais que se encaixa melhor, tá? Esta classe de anjos aparece numa só vez na Bíblia, em Isaías 6:1-3. Nessa escritura, os serafins estão intimamente ligados ao serviço da adoração e louvor ao Senhor. Esse serviço, eles promovem proclamar e manter a santidade de Deus na visão de Isaías. Os serafins são representados como tendo 6 asas. As asas de cada serafim tinham funções específicas, com 2 cobriam o rosto, numa atitude de reverência perante o Senhor, com 2 cobriam os pés, falando da santidade no andar diante de Deus, e com as 2 últimas eles voavam. Essa visão dos seres alagados não significa que todos os anjos obrigatoriamente têm de ter asas. A asa desse serafim tinha objetivo mostrar ao profeta a capacidade de movimento, de locomoção. Os anjos, para realizarem a vontade de Deus, é uma forma materializada que os seres espirituais usam para serem compreendidos, porque de fato os anjos são incorpóreos. Então, a pergunta que nós fazemos: o anjo necessita de asa para se locomover? Não, porque o anjo é um espírito. Então ele não necessita de asa ele é um ser celestial, não precisa. Mas para nós, ele tem ali que aparecer de uma forma. E como precisa trazer sempre uma mensagem a nós humanos, então o serafim, nesse caso, ele aparece com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, né, uma forma de reverência, 2 cobrindo os pés, mostrando a santidade ao caminhar com Deus, e com 2 voavam, né, para poder dar, porque senão ia ficar uma criatura estranha, né, só cobrindo o rosto e os pés e voando depois, você não ia identificar. Mas necessariamente eles não precisam ter anjos, não precisam ter asas, tá? Inclusive existem uma classe de anjos que a gente vai ter um pouquinho mais de confirmação sobre isso, que eu não vou falar aqui, tá? Eu vou falar isso só em sala de aula, porque lá tem um conteúdo completo para você, ok? Então esses são os serafins. O serafim é a classe mais alta, por quê? Porque elas ficam no trono de Deus, tá bom? Nós falamos aqui dos querubins que ficam abaixo do trono, tá? Os serafins, eles ficam em volta do trono de Deus. E eles andam, né, na roda, eles são como rodas, né, que andam como fogo, e tem muitos olhos, né? Os olhos é o que fazem essa ligação, né? Profeticamente, nós entendemos que esses olhos, ele faz menção à onisciência de Deus. Ou seja, Deus está em todo lugar, né, ao mesmo tempo, através desses olhos aí, né, mostrando para a nossa vida. Então, quando nós estamos na igreja fazendo uma adoração, nós encontramos ali o que? Anjos do Senhor, espiritualmente. Seu olho está fechado, espiritualmente você não vai saber, né? Mas se estiver aberto você vai enxergar. Estão levando a nossa adoração. E essa função, ela é do serafim,
tá? Que está ali adorando o nome do Senhor Jesus juntamente conosco, tá ok? Aí temos aí tronos, né? E você vai só saber na sala de aula, domínios, principados, potestades, né? Também para estar falando aí. Eu vou falar um pouquinho sobre os principados, tá? Geograficamente, no mundo espiritual, cada nação, cada ponto geográfico existe ali um principado. O principado ele vem ali e faz a parte de ser o príncipe daquele lugar. Tanto se houver lugar para ser um ser angelical espiritual do bem, quanto também um demônio, tá? Ele pode estar ali como principado, tomando lugar ali aquele local, né? Eu tenho várias testemunhos de apóstolos, né? Eu vou contar um aqui, fazendo menção aqui ao apóstolo Ricardo Ribeiro. Um abraço para você, meu querido, se estiver me ouvindo aí. Homem de Deus abençoado, né? Ele que é da cidade ali do Rio de Janeiro, né? E tem feito aí várias obras aí. Ele contou que certa vez ele chegou para pregar em algum lugar e ali ele encontrou uma mensagem de Deus dizendo: ó, antes de você pregar, você precisa quebrar o principado que está sobre essa cidade. A cidade não prospera, a cidade não tem nada de bom ali por conta disso aí. E aí ele foi pedir orientação a Deus dentro do profético, Deus mostrou como fazer, e Deus levou ele até a praça da cidade, onde havia ali uma estátua, e esse principado estava localizado ali naquela estátua. Então ele fez ali o que Deus mandou, né? Fez um ato profético, e naquele ato profético, né, o principado ele saiu dali, e aí ele pregou aquele dia e teve muitas almas para Jesus. Daquele dia então a cidade prosperou, né, e saiu daquele patamar que ela estava. Por quê? O principado antes estava segurando a finança, segurando tudo que tinha de bom na cidade para fazer o jeito dele, né, que é um jeito maldoso de ser, porque ele é um anjo do mal, ele é um demônio. Então, quando fez isso aí, o anjo do Senhor veio, né, o principado de Deus, esse celestial que você vê aqui, né, nessa parte aqui, pode ver que tem até o símbolo do Brasil aqui, né, já referenciando mesmo essa questão de guardar a nação. E aí ele vem aqui, né? Então, que o nosso Brasil seja guardado. Então, quando for orar, querido, ore para que Deus quebre as forças dos principados do mal e que os principados do bem possam estar aqui, ok? E nós temos também aí potestades, tá? O que as potestades fazem? Potestade refere-se aos anjos espaciais que executam tarefas especiais da parte de Deus. Não se trata de poderes angelicais isolados, mas são chamados potestades porque foram investidos de uma autoridade especial, tá? Vários exemplos que se destacam na Bíblia de ações poderosas dessa classe de anjos. Um destes anjos foi enviado por Deus para destruir a cidade de Jerusalém, e só parou a destruição quando Deus lhe ordenou que guardasse a sua espada. O salmista Davi destaca os anjos que são magníficos em poder. Isso revela esses anjos pertencem a uma classe de seres poderosos, mas não onipotentes. A onipotência é atributo único de Deus, do Deus Trino. Por isso, nenhuma criatura jamais teve nem terá poderes totais. A magnitude do poder dessa potestade se limita ao nível da capacidade dada por Deus para o cumprimento das suas obrigações. Então esse anjo, as potestades, a Bíblia diz sobre as potestades do ar. Então nós já linkamos aí, pegamos aí a senha, tá? Então onde eles ficam atuando? Qual é o lugar de habitação deles? No espaço, acima da nossa cabeça, né? Nas potestades do ar, onde está falando aí. Onde está localizada a maioria dos demônios, né? Dos anjos caídos que estão ali, colocando inclusive junto com eles Satanás também, tá? Está lá juntamente com ele. E eles fazem o quê? Lembra de Daniel, quando a bênção de Daniel tentou ser impedida, né? Então, essa bênção de Daniel que tentou ser impedida ali, né, foi por um demônio que estava na potestade do ar, né? E aí veio ali uma das potestades para tentar resolver essa questão. Mas quem vinha trazendo a bênção de Daniel não era a potestade, era outra classe de anjo, tá? E as potestades ficam ali em batalha espiritual 24 horas pela minha e pela tua vida, ok? Ah, mas as potestades descem até a terra? Não, querido, porque eles não vão invadir o espaço de outro anjo, tá? Só desce quando Deus ordena, como nós lemos aqui, que Deus ordenou que ele destruísse ali, né, a cidade de Israel, tá? Não estou dizendo que ele nunca desce, tá, queridos? Ele não tem essa incumbência de estar descendo, por quê? Porque existem as hostes, tá? E as hostes estão aqui embaixo, tá bom? E
tem tanto do mal, né, quanto do bem também. Ok? Então um pouco só sobre a hierarquia, tá, para vocês poderem aprender aí, né, mas a aula completa, né, tem que se cadastrar e fazer a sua matrícula. As atividades gerais dos anjos, vamos falar um pouquinho aqui, ó, Hebreus 1,14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores e enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então eles estão, né, tô confirmando aqui biblicamente o que eu falei para vocês no começo, que os anjos estão para nos servir, estão ao nosso favor, eles foram criados especificamente para nos ajudar ministerialmente, ok? Aí existem atividades dos anjos, né? Eles veem a face de Deus, eles são apresentados como ceifeiros, eles alegam quando um pecador se arrepende, né? Eles levaram Lázaro ao seio de Abraão, eles descem e sobem ao céu, eles virão com o Senhor à sua vinda, eles não são oniscientes, né? Como Deus é, eles são seres angelicais, mas a onisciência só vem em Deus, né? E existem designações aí, né? Designações dadas aos seres angelicais: anjo, arcanjo, espíritos ministradores, filhos de Deus, ministros, principados, potestades, domínios, príncipe, querubim, serafim ou varão, simplesmente varão. Então por isso que nós temos essa mania de às vezes chamar os nossos queridos irmãos em Cristo de varão. Você está colocando sobre ele uma figura angelical, né? O anjo de Deus, vem aqui falar comigo, né? Porque o anjo de Deus é aquele que leva, né, a função do reino. Então o que nós estamos dizendo é isso, ok? Tudo tem muito sentido, tá, meu querido, assim, nas palavras aí, né? Por exemplo, nós vemos o pessoal falando, eu tenho o costume de falar, como eu comecei esse vídeo falando para vocês, shalom, shalom, 2 vezes, igual o judeu faz, tá? Por quê? Porque tem um sentido espiritual para isso, tá? A palavra shalom, ela significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Olha que forte isso. Então quando você fala para a pessoa shalom, você está desejando na vida dela que tudo esteja no lugar, que tudo esteja próspero, né? Então a palavra shalom, que é uma palavra tão pequena, tem um significado espiritual muito, mas muito forte, tá? Inclusive tem um hino novo aí, né? Um louvor novo de adoração que fala sobre essa parte aí. Se não me engano, eu acho que é o Fé Sem Fim, né? Paz Sem Fim, eu acho, uma coisa assim. Procurem lá que vocês vão achar. Anjos aparecendo em visões. Aí tem, né? Apareceu para Jacó, para Daniel, para José, para Cornélio, para Pedro, para Paulo e para João, tá? Essas são as incumbências dos anjos, né? Deixa eu ver o que mais que dá para falar para vocês aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acabou a aula, né? Nessa explicação para vocês aqui também está num tempo razoável aqui, né? Eu vou só falar aqui para vocês o finalzinho aqui, tá? Deixa eu procurar aqui, ó. Isso. Aqui. Aqui, serviço especial dos anjos. O autor da Epístola aos Hebreus declara que os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus, com a missão especial de preservar os interesses do reino de Deus e do bem-estar daqueles que os servem. Então essa é a função, tá? É preservar o bem-estar, tá, daquele que serve a Deus, né? E também fazer o quê? Preservar os interesses do reino de Deus. Essa é a função de um anjo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai falar, os anjos estão ao meu favor, então eu posso mandar. Você não manda em nada. Eles estão ao seu favor por ordem de Deus, então eles vão fazer o que Deus manda que eles façam, tá? Mas sempre fazendo. Aí protegendo o povo de Deus, tá? A Bíblia e a história do povo de Deus testemunham o cuidado angelical com indivíduos, com os grupos pessoais. De modo individual, a Bíblia conta a história de Elias, Daniel. O salmista Davi deve ter experimentado algumas vezes a proteção do Senhor através dos anjos quando declarou: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, que eu li aqui para vocês, está lá em Salmo 34, versículo 7. Como que eles atuam também? Vigiando sobre os interesses de Deus na vida dos fiéis, entregando mensagens de Deus aos homens, tá? Aí tem aí Daniel, Jacó, Filipe, que provou dessa incumbência, desse favor de Deus no ministério deles, tá? E os anjos são espectadores de eventos da nossa vida, então eles estão ali sempre olhando para nós, tá? E antes de encerrar, tá, esse livro aqui, Angelologia, eu quero dizer para você que existem funções de anjos que estão também no seu ministério do reino quando você está orando. Eu não sei se você já sentiu quando você está orando que você parece que tem alguém te observando, né? E às vezes você você sente essa presença com arrepios, né?
que aí são demônios observando você, você não vê ele espiritualmente, mas ele está ali te observando, tentando fazer com que você pare com aquilo, né? Ou tentando te amedrontar. E da mesma forma também você sente como se alguém esteja te observando, e você sente como se é uma presença doce, uma presença boa, você sente algo diferente, tá? Isso significa que os anjos estão observando, sabe por quê? Porque tudo que você ora é anotado e levado a Deus. E aí o anjo está ali, ó, anotando tudo para levar para o céu, para Deus. Porque a Bíblia diz que as suas orações são como um cheiro suave nas narinas do Senhor, né, do nosso Deus. Então ali eles fazem essa incumbência, e tem vários anjos que fazem vários outros tipos de ações em nossa vida, tá bom? Então o reino celestial, né, a construção celestial, ela está a serviço de Deus e a favor do ministério dos homens de Deus na terra. Então fica aí salientado para você isso aí, ok? Então nós vamos terminando a aula de hoje, tá? É um resumo apenas, tá? Da aula 2 de angelologia para você. Então fiquem todos com Deus, shalom, shalom para todos, e até a próxima aula aqui no ITEA, Instituto Teológico de Ensino, IA Adonai. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que o trovão, o quanto a glória vem, Senhor. Judá.